Então, eu não tenho potência para virar Deus. Eu tenho potência para me aperfeiçoar, para ser um bom corredor, para ser um cara muito inteligente, para ser um pai, para ser alguma coisa assim, mas não para ir além daqueles limites que são próprios impostos pela inteléquia da atualização. E quanto à matéria dos sínulos, né? Então, enquanto ao ato dos sínulos, esse ato possui inteléquia, né? Ou seja, para que alguma coisa se atualize, é preciso que ela tenha uma finalidade, é preciso que ela tenha assim, uma condição, né, já própria na substância para que ela se atualize. Enquanto a matéria, né, a matéria é mistura de ato e potência, porque a matéria ela não termina, né? Quer dizer, eu transformei uma árvore numa mesa, isso é porque a matéria possuía ato e potência. A potência de virar uma mesa e o ato de ser madeira. Quando eu transformei ela numa mesa, ela tem agora o ato da mesa e a potência de ser lenha. Aí eu quebrei a mesa e fiz lenha. Agora ela tem ato de ser lenha e a potência de ser cinza. E agora eu pego a cinza e jogo na terra. Ela tem o ato de ser cinza e a potência de ser adubo. Então ela vai se modificando a todo momento, né? A matéria, porque ela não é estática, né? Ela é devir, ela é movimento. Aí então ele vai dizer, olha, isso é ato e potência, né? Todas as coisas que têm matéria possuem menor ou maior potencialidade. Então uma árvore tem uma potencialidade maior do que uma pedra, né? Com uma pedra eu posso fazer um monte de coisa, mas com a madeira eu posso fazer muito mais coisas do que a pedra, né? Um negócio concreto, né? Ele é muito mais versátil do que uma madeira, sei lá, né? Então, algumas matérias, elas têm mais potencialidade do que outras. Elas podem vir a ser outras coisas a mais, né? Mas os seres imateriais não possuem potência, apenas ato. Então, se os seres imateriais não possuem matéria, não tem potência neles. Eles são o que são e não mudam, né? São eternos, né? Por isso são atos. E aí ele vai chamar isso de ato puro, né? Aí ele vai dizer, Deus é ato puro. Deus não tem potência. Ou seja, Deus não se transforma em nada além dele mesmo, né? Não muda. E os atos têm absoluta prioridade sobre a potência. Por isso, Deus pode ser ato puro e não pode ser potência pura. Primeiro que potência pura não existe, né? A potência é sempre uma passagem, né? É sempre uma possibilidade de algo. E se Deus fosse potência pura, ele não teria como ser originado de nada, né? Ele não teria como originar nada. É o ato que forma a estabilidade de onde partimos para outras coisas, né? Então é a árvore em ato que tem a estabilidade da madeira que serve para fazer a porta, né, ou a mesa. É a mesa pronta em ato que tem a estabilidade para eu quebrá-la e fazer a lenha, né? Então, ato e aliás, seres não materiais não possuem matéria, portanto, não possuem potência. Não possuindo potência, eles são superiores a tudo que possui potência. Então, tudo que possui potência é hierarquicamente inferior. O ato é condição, norma, fim e objetivo da potencialidade. Então, se alguma coisa tem potência de algo, é porque ela, de alguma forma, tende, né? Ela quer virar aquela coisa, né? Quer dizer, a árvore, ela invariavelmente irá morrer em algum momento, né? Aquela madeira dela vai apodrecer de alguma forma. Tudo que é feito de madeira vai desaparecer de alguma forma. Ou seja, por quê? Porque o desaparecimento, né, a transformação da madeira em algo que é numa substância, uma substância não, mas né, num adubo, né? Num adubo, numa coisa que se desfaz e tal e vira adubo, é próprio da sua finalidade, né? Ela nasce, cresce, desenvolve, vai morrer, vai virar adubo para outras árvores poderem crescer. Assim, ele vai concluir que o ato é ontologicamente superior, né? Pois é o modo de ser das coisas, das substâncias eternas. O que é ontologicamente? Né? Ser, né? Ser das coisas. Né? Então, quando eu falo que uma coisa está em ato, né? Ela é maior, mais superior, mais importante do que algo que está em potência. E Deus, então, sendo ato puro, Deus é ontologicamente o ser mais superior que existe para Aristóteles. Né? Ser aqui que eu falo não é um ser que pensa, né? Não é um ser que tem sentimentos. É uma existência. Alguém ia falar alguma coisa? Não, tá de boa. Eu tenho uma pergunta, mas é fora disso aí, mas depois eu faço.
Tá. Então, Deus, então, é um ato puro, não há. E por isso ele é o ser na sua maior concepção, né? Na sua maior hierarquia. Bom, aí então o Aristóteles passa agora a falar sobre a substância suprassensível, que é justamente Deus, né? Se é suprassensível, é porque existe substância sensível, né? Então, Aristóteles vai dizer assim, ó, existem 3 tipos de substância, 3 tipos de forma, né? 2 delas são formas sensíveis e uma é uma forma suprassensível. As formas sensíveis também se dividem em 2, né? As 2 formas sensíveis. Uma é a forma sensível perecível e a outra a forma sensível imperecível. Uma corruptível, a outra incorruptível. E Deus seria suprassensível, portanto, incorruptível, né? Ou Deus, ou os anjos, né? Ou qualquer coisa assim. Qual é um exemplo, então, de uma substância sensível corruptível? Por exemplo, o papiro. Papiro, né? O papiro é uma espécie de folha de papel, né? Feita de uma grama lá, de um junco, né? Ele existe enquanto substância, o papiro, mas ele é frágil e pode ser destruído facilmente, né? A mamadeira, ela é uma substância perecível. Eu sei que a madeira, eu sei que ela permanece sendo madeira, mas eu sei que essa madeira ela não precisa durar para sempre. Algumas árvores, elas são extintas, né? E deixam de existir, né? Algumas madeiras, elas vão se corrompendo ou vão se modificando. Então, tem coisas que existem, substâncias que a gente, meio que elas se dissolvem, né? Se destroem. Outras substâncias, elas são sensíveis, mas incorruptíveis. Por exemplo, o universo, né? O planeta Terra. É sensível, eu posso sentir, eu posso ver, só que ela nunca termina, né? Ela é eterna, para Aristóteles, né? O vento é uma substância que ela não é corruptível, ela é sensível e ela sempre está lá, né? Os ventos sempre ventam, né? Sempre ventam. E nunca deixarão de ventar. Ah, mas eu se entrar dentro de uma caverna, eu não vou sentir o vento. Você não vai sentir o vento, mas você pode ouvir o vento. Ou você vai saber que o vento está lá fora, mesmo que você não esteja sensivelmente em contato com ele. Então, mas existe uma substância que ela não é sensível, né? E essa aqui é a grande sacada do Aristóteles, né? Que não é sensível e que ela só é acessível por meio da inteligibilidade. Ou seja, ela é uma substância necessária, ela tem que existir, porque as marcas da sua existência estão na sensibilidade, mas ela mesma não está. Então, quando eu olho para a natureza, por exemplo, eu consigo ver na natureza uma espécie de ordem, né? Essa ordem é uma marca da substância que eu não vejo. A ordem não é uma substância. A ordem é uma característica. É uma característica de uma substância que eu não vejo. E essa substância que eu não vejo, não toco, não cheiro, não sinto, eu sei pelo meu intelecto que ela existe. Por isso ela é chamada de suprassensível. Então, a ordem é uma percepção, né? A ordem é uma relação de causalidades, né? Que eu observo, e ela me leva a intuir, me leva a inteligir a existência de um princípio ordenador que está por trás da ordem cósmica. O movimento, então tá. O movimento é oriundo para Aristóteles de um princípio que deve ser eterno. Então, né? O que é movimento para Aristóteles? Movimento para Aristóteles é transformação. Não vamos pensar em movimento como lá no Newton, né? Ou como na física retilínea, uniforme, movimento circular, movimento, né, centrífugo. Não, movimento em Aristóteles não é movimento quantitativo, né, quantificável. É um elemento de qualidade, né? Ou seja, é a qualidade de transformação das coisas. Tem a ver com envelhecimento, tem a ver com aumentar, com diminuir, tem a ver com estar no lugar e estar no outro, mas tem a ver simplesmente com rotação, com movimento, com transformação, com envelhecimento, com qualquer coisa que indique um devir, né? Então, o movimento para Aristóteles é um princípio, é um fundamento. Tudo está em movimento, segundo Aristóteles. Tudo o quê? Todas as substâncias sensíveis. Tudo que eu percebo, e aqui ele está fazendo retomando, né, a ideia lá do Heráclito, né? Tudo muda, panta rei, né?
tudo está em movimento. E esse movimento, ele é causado por alguma coisa, segundo Aristóteles, né? Por quê? Porque nada se moveria sem que alguma coisa o fizesse se mover. Então, para Aristóteles, isso é fundamental. Causa e efeito. Se existe movimento, existe a causa do movimento. Quando eu jogo, né, uma pedra, a pedra se movimenta porque eu fui a causa dela. A minha mão se movimentou porque o espírito, o meu ânima, né, a minha vontade, né, o meu corpo movimentou a minha mão. Por vezes, a mente não consegue produzir o movimento que a matéria que a gente quer produzir, porque a matéria não permite, né? O Leandro está falando sobre isso agora há pouco, né? Ele está ficando velho e aí está percebendo que ele vai jogar futebol e ele não consegue fazer com que o corpo dele faça as coisas que a mente dele quer que ele faça, né? A mente planeja, não, vou dar um drible aqui, vou pular aqui, vou dar uma cabeçada, mas o corpo ele já não mais reage de acordo com a mente, né? Por quê? Porque a mente ela pode pensar, né? Ela pode projetar o movimento, mas ela tem que mover o corpo para que esse movimento aconteça. E porque o corpo ele é uma coisa material, né? Ele é degenerativa, ele não vai conseguir acompanhar, né, a intencionalidade da mente, que é algo imaterial, né? A mente é um princípio de uma substância imaterial e insensível nesse sentido também, né? Suprassensível. Daí a mente poder alcançar Deus, porque a mente ela é também na mesma natureza de Deus, algo suprassensível. Eu sei que a alma existe, Aristóteles vai dizer assim, olha, eu sei que ela existe da mesma forma que eu sei que Deus existe, porque existem marcas na minha percepção da existência de uma alma, mas eu não sei dizer exatamente o que ela é, porque ela é algo suprassensível. Aristóteles nem chega a confirmar se a alma é imortal, ele não consegue concluir isso filosoficamente, né? Mas ele fala, se a alma existe, ela existe como um princípio suprassensível também. Isaac, eu vi um cara comentando outro dia, e aí me pareceu e não me pareceu fazer sentido, até porque não me pareceu que nem Platão nem Aristóteles eles eram pagãos, não me pareceu isso, mas ele fez uma afirmação, ele fez a seguinte afirmação, que Agostinho despaganizou Platão e que Tomás de Aquino despaganizou Aristóteles. Até que ponto você tem alguma relação? Isso é verdade no sentido que pagão era a denominação que se dava para o não cristão, né? Então, assim, se Platão e Aristóteles não eram cristãos, eles eram Nem pagãos. tinham como ser cristão, né? Nem tinham como ser Não, cristão. não tinha. Mas se você não é cristão, você é pagão. Você entende? Sim. Quer dizer, Inclusive no mundo. Mas assim, é porque no mundo helênico não tinha cristão. não. Por isso que eles eram pagãos. Por isso que alguns livros de filosofia, de história da filosofia ligados à Igreja Católica, vão chamar o período da filosofia grega de filosofia pagã, né? Filosofia pagã porque ela é antes da cristã. E aí é isso, né? O sagrado e o profano, né? Se você não é cristão, você é pagão, não importa o que você é. Para um cristão medieval, né, um cristão católico, um judeu é pagão. Então o paganismo não tem aquela relação de você ter essa crença nos deuses gregos? Não, não, porque o paganismo, pagão, vem da palavra de vila não, de camponês, né? Pagão é uma palavra que deriva lá de camponês, né? Que é a pessoa que vive numa aldeia, vamos dizer assim. E naquela aldeia, ela tem os costumes daquela aldeia, né? Os costumes daquele povo. Então tem os deuses daquele povo, tem a ética daquele povo, tem a cosmologia, né, daquele povo, a cosmovisão daquele povo. Isso é o pagão, né? Então, para o cristão, todo o mundo que não é cristão é pagão, né? Eles são pessoas que pertencem às suas aldeias. Quando você vira cristão, você vira parte do povo de Deus, né? Do reino de Deus. E aí você deixa de ser pagão para virar cristão, né? Já ouviram falar que os católicos batizam as crianças mesmo se elas nascerem natimortas? Não sei se vocês já ouviram falar Já sobre ouvi isso. falar assim. Para não morrer pagão, né? Para não Isso, ficar exatamente. pagão. E a frase é essa, para não morrer pagão, é isso mesmo. Exatamente, né? Por quê? Porque pagão não é só a crença, não é a crença na verdade. Pagão é você não ser cristão.
Então, se Tá, entendi. Platão e Aristóteles não eram cristãos, na perspectiva católica, eles eram pagãos, né? E Então aí, a gente está cheio de igreja pagã aí, então. isso, é nesse sentido. Então, o Tomás de Aquino cristianizou o Aristóteles e o Agostinho cristianizou Platão. Cristianizar seria a mesma coisa que despaganizar, nesse sentido. Entendi, beleza, valeu. Mas é outra pergunta que eu tenho que fazer, não era essa não. Essa aqui é que Tá. eu lembrei agora. Valeu. Então, o movimento, então, ele é sempre causado por algo, segundo Aristóteles. Sempre causado por algo. Aí ele vai dizer assim, ó. Bom, quando eu descubro a causa de um movimento, então eu joguei uma pedra, a pedra bateu, né? Eu joguei uma bola de boliche, né? A bola de boliche bateu no primeiro pino, o primeiro pino bateu nos outros pinos e derrubou todos. Se eu voltar na cadeia de causalidade, eu vou saber que o último pino que foi derrubado por um outro pino, por outro pino, por outro pino, que foi derrubado pela bola, que foi lançada por mim, e assim você vai fazendo uma cadeia de causalidades para trás. Para Aristóteles, né, quando eu cheguei a mim, né, eu sou a causa do movimento da bola de boliche. Bom, mas alguma coisa me causa também, alguma coisa me fez existir, né? Então, como é que eu pude jogar essa bola de boliche? É porque eu nasci, eu me desenvolvi, eu comi, eu cresci, eu me fortaleci e por isso eu pude jogar essa bola. Quem me fez nascer foram os meus pais, né, no encontro dos dois, que me geraram. E aí alguém gerou meus pais, e alguém gerou os pais dos meus pais, né? E aí você vai indo para a cadeia de causalidade até onde der. Para Aristóteles, essa cadeia não pode ser infinita. Não pode ser infinita. Por quê? Porque se ela for infinita, Aristóteles fala, isso reduziria a inteligência ao absurdo. Nós não conseguiríamos identificar a cadeia de causalidades. Se ela é infinita, então a mente ficaria assim, ó. Já que ela é infinita, não adianta pensar nela, né? Já que ela é infinita, não adianta tentar procurar a causa primeira das coisas, que nós nunca encontraremos essa causa, porque ela é infinita. E Aristóteles vai além, né? Ele fala assim, ó, e não há nada na experiência sensível do homem que lhe permita afirmar que existe o infinito. Né? Nada que eu conheço é infinito. Portanto, o infinito não é uma realidade real, vamos dizer assim, né? Mas ela é uma abstração da mente, né? Ela é uma coisa mais ou menos matemática, assim, né? Uma ideia matemática que não tem a ver com a realidade material das coisas. Portanto, não tem a ver com a sensibilidade. Não é uma coisa que eu tive a experiência do infinito. Isso é impossível. Então, Aristóteles não acredita em nada que seja infinito. Nada. Nem no universo infinito, nem em vidas infinitas, nem em nada infinito. Não acreditando no infinito, então, para Aristóteles, tudo é finito. Tudo é finito. Tudo tem uma espécie de fim, né? De começo ao fim. E o movimento também. Então, aquilo que movimentou a bola de boliche, né, que foi eu, que por sua vez foi movimentado por várias coisas antes de mim, deve ter uma causa inicial, né? O que o Aristóteles vai chamar de causa absoluta, né? Causa absoluta seria a causa primeira de todas, né? E essa causa primeira, ela não pode ser móvel, porque se ela for móvel, ela vai ter que ser movida por outra coisa. Então, para que não exista uma cadeia de causalidades infinitas, é preciso que em algum momento essa cadeia pare, né? E a cadeia parou aonde? Numa coisa que move tudo e não é movido por nada. Essa coisa que Aristóteles chama de motor imóvel, né? É um motor imóvel que move tudo. Aí ele vai dizer, como todo movimento exige uma causa, e o infinito é absurdo, pois dele não podemos pensar, o universo móvel deve ter um princípio imóvel que a tudo move. Essa é a lógica da inteligibilidade do Aristóteles. E essa coisa que move tudo e não é movida por nada é o que Aristóteles chama de motor imóvel. O que é o motor imóvel? Este princípio deve ser privado de potencialidade.
o motor imóvel não pode ter nenhuma potência. Por quê? Porque se ele tiver potência, ele estará em movimento. Então ele tem que ser apenas ato puro. E sendo o ato puro, ele vai começar a acumular determinadas características predicativas do ato puro, que é a perfeição, a imutabilidade, a temporalidade, a completude, ou seja, né? Porque ele seria, se não fosse, ele seria causa e não causador, né? Exatamente, exatamente. Então, ele é causador de tudo e não é causado por nada. Se possuísse potencialidade, poderia não mover o universo. Por quê? Ele fala isso, ó. Se o motor imóvel possuísse potencialidade, ele poderia não mover o universo. Porque aquilo que é potencial não aconteceu ainda. Então, lembrando da semente, né? A semente, uma semente de goiabeira, ela é uma goiabeira em potencial. Ela pode se tornar uma goiabeira se ela for plantada, regada e cuidada. Ou ela pode não se tornar uma goiabeira se ela for guardada num pote de cerâmica em cima de uma estante, né? Ou seja, aquilo que tem potencialidade tem a possibilidade da contingência, né? De poder ou não poder fazer, né? Eu tenho a potencialidade de ser médico, mas eu vou ser? Não sei. Eu poderei não ser? Poderei não ser. Porque é isso que dá a característica da potência, né? A potencialidade é você poder ou não poder atualizar aquela coisa. Passado tá com ele no caso do motor imóvel, ele não pode ter potência. Porque se ele tiver potência, ele pode não mover o universo. Se ele pode não mover o universo não pode ser explicado como estando em movimento necessário. E como o movimento ele é necessário, como nada no universo está parado, nada no universo está parado, então o movimento do universo é necessário, tem que acontecer. Portanto, aquele que move o universo não pode não mover o universo, não pode ter essa escolha. Ele é obrigado a produzir o movimento. Por isso, ele não pode ter potência nenhuma. Ele tem que ser ato puro de movimento. Ato puro. Ele é causação pura, não uma causação potencial. Deus não... que Aristóteles fala assim, ó, Deus não pode, o Deus do Aristóteles aqui, o motor, né, não pode poder fazer alguma coisa. Ele só faz, né? Ele não pode poder. Porque se ele puder poder, ele pode não poder. E quando ele puder não poder, você não explica mais a realidade. É lógico, né, que esse Deus Aristóteles é um Deus assim que não é o Deus cristão, né? Ele fala assim, olha, não, Deus pode curar você ou Deus pode não curar você. Tá? Se Deus pode ou não pode curar você, quando você for curado, você não vai saber se foi Deus que te curou ou não. Porque ele pode e não pode curar, né? Se você falar assim, não, Deus só pode curar, sempre, sempre. Então você sabe que toda cura, ela tem que necessariamente vir de Deus. Ou seja, Deus, ele é um ser que cura por necessidade, né? Segundo as palavras aristotélicas aqui. Como não é assim, como a gente sabe que não é assim, então a gente fica sempre na dúvida, né? Se foi Deus mesmo que curou ou não foi. Aí nós precisamos de fé para acreditar ou não, né? Fui lá, orei, tomei a dipirona, minha dor de cabeça passou. Foi Deus ou a dipirona? Não sei, né? Não sei. A dipirona sempre vai curar a dor de cabeça? Talvez, nem sempre, né? Às vezes a dor é tão grande que a dipirona não cure. A dipirona tem a potencialidade de curar a dor de cabeça. Então ela pode ou não pode. Ela não é um ato puro, né? No caso do movimento do universo, como ele está já em movimento, e esse movimento não pode ser negado, ele não pode ser parado, o motor imóvel não pode não mover. Por isso que ele é chamado de motor, né? Porque ele está... essa é a característica fundamental do seu ser. E ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, ó, o universo está em movimento eterno. O que significa isso? Significa que esse motor, por ser eterno, ele produz um efeito eterno, que é o movimento do universo. Se o motor não for eterno, o universo não é eterno.
Se o motor for eterno, o universo tem que ser eterno. Se o motor não for eterno, algum dia ele não existiu. E se ele não existiu em algum dia, o universo também não existiu nesse dia. E se o universo não existiu nesse dia, o tempo não existiu e nem o movimento existiu. O que seria um absurdo. Porque daí, do nada, as coisas aconteceriam. E como o não ser não pode criar o ser, ou seja, nada pode vir de nada, né? Sempre tem que haver alguma coisa que dá origem às outras. Então esse motor não pode não ter existido em algum momento. Ele não pode. Se ele não pode não ter existido, o que ele faz também não pode deixar de fazer, nunca. E o que ele faz? Movimento do universo. Portanto, o movimento do universo é eterno. Tá Senhor, qual é a diferença mesmo? O senhor falou, eu confundi. Qual é a diferença entre infinito e eterno mesmo? O infinito é alguma coisa que não tem fim, mas tem início. Ah, tá. Né? Então você pega um número, por exemplo, né? Número 1, né? Aí, 1, 2, 3, 4. Aonde que vai parar? Vai parar no infinito, né? Mas ele começa no 1. Então, toda vez que você pensa em infinito, você pensa assim, ó, alguma coisa que tem um início, mas não tem fim. Quando você pensa no eterno, você está pensando em uma coisa que não tem começo e não tem fim, né? O que você pode tentar entender da eternidade é um recorte temporal, né? Então eu recorto assim, ó, recorto esse momento, desse momento a esse momento, e eu tenho um tempo aqui, né? Um tempo. Mas antes desse momento que eu recortei, tem um tempo para lá que ele seria infinito, entre aspas, né? Infinito baseado na onde? No ponto que eu recortei, certo? Pegou assim, ó, por exemplo, né? O eterno é infinito no início e no fim, como fosse assim. Isso, exatamente. Infinito e infinito. Exatamente. O infinito não, ele tem um início, aí o final tu não vê onde é. Como fosse exatamente. isso, né? Se eu pegar, por exemplo, né? Um motor imóvel, ele não é infinito, ele é eterno. Eterno, exatamente, porque ele não tem começo. E não tem fim também, né? Mas não tem começo. A ideia, então, de ex nihilo, como é que seria para Aristóteles? Não existe. Uhum. Ex nihilo é um absurdo total para a mente humana. Ela não é possível. É como se dissesse assim, ó, do nada, nada pode ser criado. Do nada, nada pode ser criado. Então, como é que você faz, né? Primeiro, você nem consegue pensar o nada, né? A gente aprendeu isso lá com o Parmênides, né? Nós nem podemos pensar o nada, né? Você fala assim, pensa em nada aí. Você fecha o olho e pensa numa coisa preta, na coisa branca, no espaço, né? Preto, né? Mas isso é alguma coisa, né? Você não consegue pensar o nada, porque o nada não é possível ser nem pensado, né? Se o nada existisse, o que o nada poderia criar? Nada, né? Se o nada existisse, o nada só poderia criar nada, né? As coisas só podem existir se elas forem criadas por outra coisa. E isso é evidente, né, para a percepção humana, né? Se existe um animal, é porque existiu um animal que deu origem àquele animal. Não é nenhum animal nasce do nada, né? A ideia, né, tem uma ideia lá na biologia, né? A ideia de abiogênese, né? Que é a ideia que o universo, ele em algum momento, ele era todo inanimado, né? Todo inorgânico, né? E em algum momento as partículas químicas do universo, elas se concentraram, né? Em temperatura, pressão, em determinada situação, né? De onde brotou uma vida, né? Brotou a vida do nada, né? Então a vida nasce a partir de uma condição matemática do universo. Isso é o que a biologia moderna, né? A cosmobiologia, né? Ela vai afirmar, a astrobiologia. Mas isso é um absurdo em termos de filosofia da mente, né? É um absurdo epistemológico. Nada nos permite pensar, nos permite aceitar que o nada gera alguma coisa. E mesmo que essas partículas químicas elas tenham se juntado, né, por um processo que a gente desconhece, que nunca foi reproduzido, para formar a primeira vida, havia partículas químicas, ou seja, havia alguma coisa. Né? Aí pergunta como é que fica Deus, né? Bom, Deus criou o mundo ex nihilo, né? Deus criou o mundo do nada, né? A palavra hebraica, né? Do bará. Aí a gente vai dizer, olha, mas antes do mundo existir,
Deus já estava lá. Então o mundo foi criado do nada, entre muitas aspas, né? É um nada aqui figurativo. O mundo foi criado de Deus. De alguma mundo coisa. É o recorte que o senhor falou. Oi? O mundo é o recorte. O mundo é um recorte, exatamente. O mundo é um recorte. Aí toma cuidado, né? Pra você não confundir o mundo com Deus, né? Porque aí você vai cair no panteísmo, né? Então o mundo é um recorte de uma criação que Deus fez, mas ele criou essas coisas a partir dele mesmo. Não quer dizer que o que ele criou é ele, né? O que Deus criou não é Deus, mas Deus criou alguma coisa dele mesmo. Ele é uma espécie de uma existência eterna, né? Beleza? Até aqui? Claro, sim. Este é o motor imóvel, né? Aquilo que o Aristóteles chamava de substância suprassensível. Suprassensível porque a gente nunca vai conseguir, né? Ver, tocar, ouvir, né? O motor imóvel, ele está para além dos nossos sentidos, né? Por isso que ele é suprassensível, mas a gente sabe que ele existe pela intelecção, né? Pela inteligência. É isso que eu ia perguntar, Zac, o suprassensível é de acordo com a inteligência? Tá ligado com a inteligência? O suprassensível está só pode ser percebido pela inteligência. É porque você falou aquele esquema da alma, aí você colocou suprassensível, só que eu não estava lembrando o que era suprassensível. Aí sim. Você explicou agora, aí ficou mais fácil. Você falou que ele não consegue explicar o que é alma, mas sabe que tá nessa onda aí de suprassensível, né? Exato. É assim, se você cortar o seu braço fora, sua alma perde um pedaço, né? Não, né? Não perde um pedaço, né? Se eu abrir o corpo humano, eu consigo achar a alma dentro dele? Não consigo achar. Eu consigo ver uma alma humana? Não consigo ver. Mas eu sei que ela está lá. Por quê? Porque as marcas da alma humana que são, né, a inteligência, a capacidade de raciocínio, de classificação, essas marcas, eu consigo percebê-las, né? Mesmo que eu não consiga ver o que está produzindo essas marcas, né? Seria algo assim, você chega na casa de alguém e aí você encontra lá um pote de ração de cachorro na varanda, né? Você não está vendo o cachorro, né? Mas existem evidências que demonstram que o cachorro existe ali, né? Então a ideia é essa. A alma, ela tem características que nos fazem saber que ela existe, mas eu não consigo ter acesso sensível a ela. Então ela é uma substância... Ô Fred, para de ficar passando dentro do microfone aí, pô. Foi mal. Então ela é uma substância suprassensível, né? Assim como Deus é. Os escolásticos vão dizer que os anjos também são. Lembra, o Aristóteles, ele fala lá daquelas... são Aristóteles, né? As 52 inteligências, né? Que estão, né? Acho que é o Platão, na verdade, né? As 52 inteligências que estão entre, né, o sumo bem e a vida na Terra, né? Então, são esferas angelicais, né, esferas espirituais que possuem substância suprassensível. Que depois os escolásticos vão entender que são os anjos, né? São as categorias angélicas, né? Muito bem. Mas como é que o motor imóvel move o universo? Pergunta Aristóteles. Então ele faz um exemplo, né? Esse aqui é bem importante a gente tentar entender isso aqui, né? Então ele fala assim, ó: o objeto do desejo é aquilo que é belo e bom. Então assim, se eu desejo alguma coisa, essa coisa que eu desejo, para mim, ela é boa e bela, né? Se eu desejo comer, se eu desejo comer uma lasanha, é porque a lasanha é bonita e boa para mim, né? Por que eu não desejo comer um prato de bosta, né? Porque ele não é belo nem bom, né? Por que eu não desejo comer, sei lá, né, um prato de pedra, né? Porque ele não é belo nem bom para mim nesse sentido, né? Então, tudo aquilo que eu desejo é belo e bom, né? Isso é algo que todos os homens devem concordar, né? Ah, não, mas eu desejo algo que é fedido, né? Que é amargo, que causa dor, mas para quem deseja, isso é bom, né? Então, o cara que quer sentir dor, por exemplo, ele é um masoquista, né?
E ele gosta da dor. A dor, para ele, é bela e boa, né? Por isso que ele deseja. Então, o foco aqui não está no belo e no bom, no desejo, né? O que eu desejo é sempre algo que é aprazível, né? Sempre algo que é belo e bom. Aí ele vai dizer, ó, o belo e o bom atraem o desejo do homem sem que se movam. Então, assim, a lasanha, né? Ela é bela e boa. E uma vez que ela está pronta ali, ela atrai o meu desejo. Não é ela que vem correr atrás de mim, né? A lasanha não vem, olha aqui, eu tô boa, olha aqui, eu tô gostosa, olha aqui, vem me pegar. Não, a lasanha tá parada na mesa, né? E o meu desejo é atraído para ela, né? Ela a beleza, né? E o gosto, né? O cheiro, né? Ou seja, aquilo que me atrai na lasanha me atrai a ela. E aí, assim é com tudo, o Aristóteles vai falar. Qualquer coisa. Eu vou estudar política, né? O Leno está estudando política, né? Por que o Leno estuda política? É porque, de certa forma, a beleza da política atrai o desejo do Lennon de entendê-la. A beleza da política. A beleza da liberdade atrai o desejo humano para buscar entendê-la, né? A mesma coisa para um relacionamento, né? Uma mulher, né? Um homem bonito, né? Ele atrai, né? O desejo do outro, né? Ou seja, a gente é atraído pela beleza que está fora da gente, no mundo que é belo, né? Nas coisas que são objetivamente belas e boas. Aquilo que é inteligível, aquilo que não é matéria, né? Uma coisa que é só próprio da inteligência, né? Atrai a inteligência, né? Porque a inteligência deseja coisas que são próprias da inteligência, né? A inteligência não deseja uma lasanha, mas a inteligência deseja saber a química da lasanha, como fazer a lasanha, né? O processo todo. A inteligência deseja a matemática. A inteligência deseja saber como as coisas funcionam. Frase fundamental da metafísica de Aristóteles. Todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Eu posso não ter o desejo de conhecer matemática, mas tenho o desejo de conhecer, sei lá, né? A alma humana, né? Tenho o desejo de conhecer Deus. Tenho o desejo de conhecer a Bíblia. Tenho o desejo de conhecer grego. Tenho o desejo... Então, o quê? Aquilo que é inteligível, né? Que é fonte de conhecimento, atrai a minha inteligência. Porque a minha inteligência, ela se alimenta disso. A minha inteligência acha bom e belo aquilo que é inteligível, né? A minha inteligência não é atraída por nada que é material, porque o material ele não é inteligível, o material ele é sensível. Aí dizer assim, né? O Lennon, ele num primeiro momento é atraído, né? Pela Shirley, né? A Shirley, a beleza e a bondade do corpo, né? Da estética dela atrai o Lennon, mas em determinado momento a inteligência dela atrai a inteligência do Lennon, né? Daí você tem uma união, né? Uma unidade, né? Um desejo que vai para além do corpo físico. Aí o Lennon está ficando velho, né? O corpo já não está mais reagindo como a mente gostaria, mas a atratividade entre os dois permanece porque é uma atração da inteligência, né? Ou seja, vai além da mera sensibilidade. É só na mente, porque daqui a pouco o corpo não dá mais não, velho. Daqui a pouco é isso, só sobra isso, né? Mas aquilo que é inteligível se move? Não se move. Ele atrai, né? A matemática, ela se move em minha direção? Zé, deixa eu te fazer uma pergunta em relação, se tem alguma coisa a ver com isso, né? Que eu vi na cena de uma novela e eu achei interessante aquela frase que o cara usou, né? É aquela cena da menina bonita e rica, né? Daquele jovem pobre que não tem nada. Mas de repente os dois se encontram, né? Começa assim do nada, surgiu aquele amor à primeira vista. E aí ela fala para ele assim, né? Você tem medo de mim? E aí a resposta dele que eu achei interessante, que ele fala assim, ó, o meu medo cresce na sua direção. Ela é rica e ele é pobre. Isso. Então. E aí essa frase, você tem medo de mim? Aí ele responde, o meu medo cresce na sua direção. Interessante. O meu medo cresce na sua porque direção. Ele estava extremamente atraído por ela e assim, nunca, entendeu? Assim, viu, aí se sentiu muito atraído por ela e se assustava com a riqueza e a beleza que ela tinha. E aí ela falou assim, eu te assusto, aí ele disse, o meu medo cresce na sua direção. Olha só, é muito mais comum que alguém se atraia por uma outra pessoa
sem que haja correspondência. Né? É muito mais comum que um homem deseje uma mulher do que essa mulher corresponda a esse desejo. Tanto que a gente vai desejar muitas, né? Várias, né? Que as mulheres desejarão vários. E em algum momento haverá uma correspondência de desejo, mas nem sempre existe, certo? Beleza, tranquilo. Certo. Quando eu desejo alguém, não é essa pessoa que está vindo produzir desejo em mim. Sou eu, é o meu desejo que está se movimentando em direção a ela. Aí você imagina assim, né? Aquela coisa do romance do século XVI, né? Século XVII, né? O cara, ele olha a moça, né? Andando na rua, é paixão à primeira vista, ela não sabe que ele existe e ele mobiliza toda a vida dele em função dela. Aí ela vai, ela se casa com outro cara, ela tem filho, ela morre e ele vive com a memória daquele objeto amado que movimentou a vida dele. Isso é o movimento. É a atração do movimento, né? Então chama de atração, né? Ou seja, o meu desejo é atraído pela beleza, mas a beleza não foi atrás de mim. No caso aí, ó, você falou, né? O meu medo cresce na medida em que eu me aproximo de você. Né? O meu medo cresce na medida em que eu me aproximo de você. Só que ele está sendo correspondido. Né? Ele está sendo correspondido por ela. Se ele não tivesse sendo correspondido por ela, ele poderia dizer: a minha angústia cresce. A angústia de não poder te ter. Nesse caso, né, é o medo que cresce. Né? É o medo de, ao te ter, eu ter que ter outras coisas que eu não quero ter. Mas em todo momento, sou eu que estou produzindo tudo isso. Né? Sou eu que estou indo em direção ao objeto amado. Uhum. E o grego tem muito disso, né? O Platão, ele, quando vai escrever lá o Banquete, né, ele tem uma discussão sobre isso. Fala assim, ó, o grego tinha uma clara distinção. Uma coisa é o amado, outra coisa é o amante. Né? E essas coisas, elas não têm correspondência imediata. Eu amo coisas que não vão me amar de volta. Né? E ao amar essas coisas, eu as desejo e me movimento em direção a elas. E elas nem sabem que eu existo. Né? Eu amo a verdade. Eu amo a verdade. Me movimento em direção à verdade. Mas a verdade não dá um passo em minha direção. Ela está lá parada. Mas ela me atrai. Por quê? Porque ela é boa e bela. Né? Porque ela é boa e bela. A diferença aqui é que, para Aristóteles, o movimento do mundo se dá pela atração. Então, olha só. O motor imóvel, ele é perfeito. Bom. Belo. Puro. Bondade. Tá? Perfeição. E todas as demais coisas que existem são imperfeitas. Elas olham para o motor imóvel e são por ele atraídas, assim como o nosso desejo é atraído por coisas boas. E por que o motor imóvel atrai todas as coisas? Porque todas as coisas querem ser perfeitas. Eu quero ser perfeito. A árvore quer ser perfeita. O planeta quer ser perfeito. A minha mente quer ser perfeita. E por isso todas essas coisas são atraídas para a perfeição. É assim que o motor imóvel move tudo sem ser movido. Ele não sai do lugar, ele está parado. Mas ele atrai tudo para si porque ele é perfeito e todas as coisas existem com o desejo de ser perfeitas. Por isso, o motor imóvel, ele não é a causa primeira, mas ele é a causa final. Ele não é a origem do movimento. Ele é o final de um movimento eterno, né? Não tem nem como falar de origem e final, né? Mas ele é o final de todos os movimentos particulares, né? Porque, assim, os movimentos particulares têm fim. O movimento eterno, não. O que é um movimento particular? Eu nasci e eu estou envelhecendo. Isso é um movimento particular. Eu estou envelhecendo e almejo chegar no motor imóvel. Por quê? Porque nele não há envelhecer. Nele
diferente do corpo material, né, Lennon? Nele, a mente, ela produz a ação que ela deseja. Ela não tem mais o empecilho do corpo. Então, eu desejo o motor imóvel, né? É claro que se eu me tornar um motor imóvel, né, eu vou perder minha consciência, né? Vou perder a minha vontade, né? Vou perder o meu desejo, porque eu vou chegar na perfeição, né? A perfeição não tem por que se movimentar mais, né? De certa forma, isso vai conversando com o cristianismo, né? De certa forma, sim. Mas esse Deus do Aristóteles, ele é um Deus muito mais próximo de um Deus deísta, materialista, né? Do que do Deus cristão, né? Porque o Deus cristão, ele tem vontade, né? Ele tem desejos, né? Ele tem paixões, vamos dizer assim, né? E o Deus Aristóteles não tem nada disso. Ele é só a perfeição. A ideia de conversar um pouco é no sentido desse desejo de se tornar perfectível, né? Sim. Porque Deus nos fez para ser perfeitos, certo? Deus nos fez para sermos perfeitos. Portanto, a nossa vida é uma busca permanente pela perfeição. O Aristóteles fala, não, Deus não fez nada, Deus não criou nada, para Aristóteles, né? As coisas, elas vão acontecendo, mas Deus puxa as coisas para si. Ou seja, eu quero me tornar como Deus. Não vou conseguir, mas essa é inexoravelmente o movimento da vida. Todo mundo quer uma coisa perfeita na vida. Todo mundo quer encontrar a perfeição. E isso é a forma como Deus atrai tudo para si, né? O Deus de Aristóteles, né? Que não é o Deus cristão. Quem vai resolver isso, novamente, vai ser os medievais, né? Bom, o mundo não teve começo, né? Para Aristóteles. Lembra lá que os gregos pensavam, né? No princípio era o caos, né? E o caos foi organizado pelo demiurgo, né? Pelos deuses, né? E aí, então, foi gerando os deuses, né? Vê isso lá na Teogonia do Hesíodo, né? O Aristóteles vai negar isso. Fala assim, não, do caos não pode ter surgido nada, né? Por quê? Porque uma coisa que é caos, ela é potência pura, né? Potência pura. E a potência pura não tem atualização. Não existe nada que é potência pura, né? O que é o caos, né? O caos é alguma coisa, né? O caos é algum ato. Por isso ele não é caos. Ele tinha alguma ordem. O universo sempre teve alguma ordem, mesmo que não fosse essa que nós temos hoje. E dessa ordem primitiva, uma ordem mais perfeita vai se formando. Porque Deus atrai o universo para a sua perfectibilidade. Nós somos hoje o resultado de um processo de perfeição do mundo. Tem alguma coisa mais perfeita que a gente? Provavelmente tem, né? Então, há um mundo mais perfeito que o nosso, que poderá vir, né, no futuro. E um mundo passado que foi menos perfeito que o nosso. Mas o caos, não. Não havia caos. Havia uma outra ordem de perfeição menor. Se o motor imóvel é eterno e ato puro, o que ele movimenta é eterno também. Isso aí que já falou, né? E por isso o universo também tem que ser eterno. E aí o Aristóteles não vai cair na ideia de divinizar o universo. Falar assim, o universo divino. Não, o universo não é divino. O universo é eterno. Eterno não é uma característica do divino. Eterno é uma característica do motor imóvel. Porque o motor imóvel é eterno, o movimento é eterno. Porque o movimento é eterno, o espaço é eterno. Porque o espaço é eterno, o universo é eterno. São conclusões lógicas, né? Não tem como não ser assim. Porque se uma coisa não existir, se o universo não for eterno, onde que o movimento acontecia, né? Se o movimento não for eterno, como o motor imóvel era um motor eterno? Então não tem como. Então, pela lógica da dedução do Aristóteles, né? Não, perdão. Pela indução do Aristóteles, as coisas têm que ser assim para que a mente humana possa compreender o universo. Se ela não for assim, o universo é incompreensível e a mente humana não é capaz de chegar a verdade nenhuma. Tá tranquilo até aqui? Tá indo. Cara,
Então ele vai muito no campo, até onde a mente humana pode entender, olha, se não for nessas condições aí, mais uma vez, categorizado, sistematizado, e aí uma perna puxando a outra, né, dentro de um campo lógico, só, se fugir daqui, não tem como explicar. Isso. E se não tem como explicar, então não há inteligência, né? Não há sentido da realidade, né? Veja que os medievais são assim também, né? Os católicos, né? Então eu falo assim, ó, eu posso explicar Deus pela razão? O medieval vai falar, posso. Mas como você consegue explicar Deus pela razão? Porque Deus fez a razão humana para entender o universo. E se Deus não faz o universo para ser compreensível, ele está sacaneando você, né? Deus, ele é um sádico que te criou com uma inteligência e fez o universo funcionar de uma maneira que a sua inteligência não é capaz de compreender. Ou seja, ele sacaneou você. Ele é um trickster, né? Deus brincalhão, né? Mas como Deus é sério, né? Como Deus leva você a sério, né? Então Deus fez a realidade e fez você de maneira tal que você possa compreender a realidade, inclusive compreender a Ele mesmo, né? Deus fez você para que você possa compreender Deus. Você vai entender totalmente? Não, porque aí tem um problema, né? Que Deus, ele é muito grande para ser compreendido. Mas o que eu compreender de Deus, eu tenho que ter a segurança que compreendi. Caso contrário, eu não posso falar nada sobre ele. Ah, não, eu não sei nada sobre Deus. Beleza, então você não pode conversar com Deus. Você não pode, né, falar nada sobre Deus. Aí você vai cair naquilo que o ateísmo cai. Você vai cair naquilo que o relativismo cai, né? Você vai cair no problema que, por exemplo, o David Hume vai cair, né? O Hume vai falar, olha, Deus não é acessível aos sentidos, portanto não posso falar e saber nada sobre ele. Ah, então tá. Então... Mas era isso também, Isaac, que Agostinho já debatia, né, com os acadêmicos, né, cara? Não era muita coisa diferente disso. Os céticos, sim, né? Os acadêmicos, que na época eram céticos, exatamente, né? Exatamente. Mas o cético falava assim, olha, não é que eu... o cético falava assim, eu desconfio de que aquilo que eu sei, né? Aí o Agostinho falou assim... Desconfiança tudo, né? Acreditavam que a verdade existia, mas a verdade era inalcançável, né? Exatamente. Aí o Agostinho falou assim, bom, mas se você levar isso a ferro e fogo, então você não vai ser do lugar, né? Você vai falar assim, olha, o que você... Como é que você vai falar que, te vejo amanhã? Você não sabe nem se existe o hoje, você não sabe nem se você existe, você não sabe nem se o que você fala que é bom e ruim é bom e ruim, seria uma vida impossível, né? Os céticos faziam isso para quê? Para não ter que dar opinião sobre as coisas, né? Para não ter que se comprometer em explicar a realidade de maneira racional. Assim, eu não conheço a realidade, não acho que ninguém conheça, por isso ninguém pode ter nenhuma pretensão de verdade. Tudo é opinião e tudo é hábito. Se for assim, então não tem matemática, não tem física, não tem tecnologia, não tem nada, né? A partir do momento em que o homem se propõe a propor, né, uma explicação da realidade, é que a gente tem essas transformações. Correto? Sim, e o interessante é que Agostinho, ele estava nesse embate, não era nem também... Não porque ele realmente acreditava, mas na verdade porque ele estava em busca da verdade, né? Isso, O Agostinho estava falando assim, né? Se a verdade existe, ela foi criada por Deus. Se Deus criou a verdade, né, se Deus é a verdade, ou criou a verdade, ele criou também a mim. E se ele criou a mim para entender a verdade, ele me deu as ferramentas para isso. Tá, a gente vai passar por Agostinho? Tu vai falar alguma coisa? Porque ele é bem filósofo, Agostinho, aí na época dos maniqueístas também, né? Que ele... A gente vai passar por ele detidamente, porque ele é um dos mais, assim... Ele criou vários conceitos que hoje a gente usa. Por exemplo, a ideia de eu, né? A existência do eu foi o Agostinho que desenvolveu essa ideia, né? A filosofia, inclusive, do Confissões dele, o objeto da filosofia dele é o ego, né? É o ego, é o eu. É o primeiro filósofo que fala, eu estou pensando agora. Porque o Aristóteles, ele está pensando, mas ele não está refletindo sobre si mesmo, né? Ele está refletindo sobre o conhecimento dele, sobre
a forma como ele entende o mundo, mas não sobre si mesmo exatamente, né? Quem mais ou menos fez isso foi o Platão, mas ele não chegou lá. O Agostinho ele consegue ir até a profundeza, né? Então, quando ele faz uma filosofia biográfica, ele fala assim, olha, por que eu estou fazendo biografia da minha vida? Para demonstrar para você que quem está pensando sou eu. E se eu penso, logo eu existo para conhecer. Né? E isso é socrático, não é, velho? Isso é a influência dele platônica, né? É a influência socrática dele. Mas é uma influência socrática que ele vai aperfeiçoar com o cristianismo, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Nós vamos passar por isso, né? O Agostinho criou a ideia de história, que não existia antes. O grego pensava que a coisa era cíclica. Olha o que o Aristóteles falando, né? O universo é eterno, ou seja, ele é uma roda cíclica de coisas, né? O Agostinho falou, não, existe começo e fim. Na eternidade existe começo e fim, que é o quê? É o processo da vida, né? É o recorte. O Agostinho faz isso, né? O Agostinho cria a ideia de subjetividade. Então, assim, ó, existem coisas que são verdades objetivas. E existem coisas que são verdades subjetivas. São verdades que dependem da construção pessoal da pessoa, né? A beleza, por exemplo, ela tem uma percepção objetiva na realidade, mas também tem uma percepção subjetiva. E o Agostinho que descobre isso, né? Então, ele é fundamental como filósofo, né? Por mais que a pessoa, não, vou estudar Freud para entender a psicologia, bom, Freud não é nada sem o Agostinho, né? Porque sem o Agostinho, o Freud não falaria sobre o ego, né? Sobre o eu. Bom, problemas a respeito da substância suprassensível, né? Então, aqui tem uma frase, né, do Aristóteles, na verdade, né? Pra gente poder tentar entender isso. O princípio de tudo é vida, segundo Aristóteles. Esta vida é a mais perfeita e excelente de todas. De tal princípio, portanto, dependem o céu e a natureza. E o seu modo de viver é o mais excelente. É aquele modo de viver que só nos é concebido por breve tempo. Ou seja, a vida é maior que a gente, né? E ele está sempre nesse estado. Para nós, isso é impossível, mas para ele não é impossível, porque o ato do seu viver é prazer. Também para nós são sumamente agradáveis a vigília, o acordar, estar acordado, né? A sensação e o conhecimento, precisamente porque são ato em virtude disso, também esperanças e recordações. Assim, se nessa feliz condição em que por vezes nos encontramos, Deus se encontra perenamente. Isso é maravilhoso. Se ele se encontra em uma condição superior, é ainda mais maravilhoso. Até aqui, ó. O que ele está falando aqui, né? Falando o seguinte: nós experimentamos a vida de uma maneira muito passageira, muito fugaz, né? A gente lembra e esquece. A gente dorme e acorda. A gente vive a vida de uma maneira entre altos e baixos. Deus, no entanto, vive uma vida plena, a vida com V maiúsculo. A minha vida é vida com V minúsculo. Por quê? Porque ela é oscilante. Deus não. Deus é vida com V maiúsculo. Ele é vida plenificante, né? Plenificante. Deus não lembra de nada, porque ele sabe tudo. Deus não tem vigília, porque ele não dorme. Ele está sempre acordado. Deus, ele não aprende, porque ele é conhecimento puro. Ele é ato puro, né? Enquanto nós somos potencialmente alguma coisa que vamos ser, né? Então nós vamos aprender as coisas em potência. Deus já sabe tudo em ato. E aí ele continua. E ele, efetivamente, se encontra nessa condição. Ele também é vida, porque a atividade da inteligência é vida e ele é precisamente essa atividade. Então eu vou perguntar, o motor imóvel está vivo? Para Aristóteles, ele está vivo com V maiúsculo. Né? E sua atividade, que subsiste por si mesma, é vida ótima e eterna. Com efeito, dizemos que Deus é vivente, eterno e ótimo, de modo que a Deus pertence uma vida perenemente contínua e eterna. Isso, portanto, é Deus. É a definição de Deus para Aristóteles. Deus é vida. Deus é perenemente sempre igual a si mesmo. Pleno poder,
pleno viver, pleno conhecimento, plena bondade, plena beleza, pleno tudo. Nós que estamos vivos, de alguma forma, participamos da vida de Deus, né? Então, assim, eu participo da vida de Deus expressando algo dela. Quando eu expresso, por exemplo, inteligência, é porque em Deus a inteligência é plena e em mim ela é limitada. Mas em mim eu consigo ver que a inteligência plena de Deus existe, né? Quando eu olho para Aristóteles, vejo como ele era inteligente, né? O Agostinho, eu falo, olha, se esse homem, que é um homem comedor de feijão, que nem eu, é inteligente, o que será Deus, a inteligência pura, né? Se eu vejo uma pessoa, uma mulher bonita, né? Eu falo, nossa, como ela é bonita, o que será a beleza para além daquela beleza tão deslumbrante que eu vejo, né? É algo muito maior, né? Então, Aristóteles está dizendo, se a vida é boa, Deus tem que ter essa vida. Mas a vida que Deus tem é uma vida muito superior à vida que nós temos aqui, porque ela é uma vida perfeita. Tá tranquilo? Tá de boa. Tá de Tá. boa. E o que Deus pensa para Aristóteles, né? Então, Deus é a coisa mais excelente. Portanto, por ser a coisa mais excelente, ele só pode pensar em coisas excelentes. Parece que interessante isso, né? Então, o que um cachorro pensa? O cachorro pensa as coisas que são próprias de um cachorro pensar, né? O cachorro não pensa como um ser humano. Por quê? Porque ele não tem a potência disso. Então, cachorros pensam como cachorro. Gato pensa como gato. O homem só pode pensar até o limite que o homem pode pensar. Portanto, o homem pensa coisas muito grandes, né? Porque ele pode pensar tais coisas, só que ele também pensa em coisas muito bestas, muito baixas, porque ele tem uma animalidade, né? Porque ele tem um corpo, né? Que se preocupa com a dor, se preocupa com o prazer, se preocupa com a alegria, com a felicidade, com a tristeza e tal. Deus não tem corpo, Deus é imaterial, Deus é perfeito, portanto Deus só pensa em coisas perfeitas. Se Deus só pensa em coisa perfeita, o que Deus pensa? Deus só pensa nele mesmo. Por quê? Porque a única coisa que ocupa a mente do perfeito é algo que é perfeito também. E se a única coisa que é perfeita é ele, logo ele pensa a si mesmo. Deus, então, ele contempla a si mesmo. Ele olha para si mesmo. E por isso ele não pensa em nós, para Aristóteles. Porque eu não sou perfeito. Deus não pensa na Terra. Deus não pensa no universo. Deus não atende às minhas orações. Por quê? Porque ele, como ser perfeito, só se ocupa de coisas perfeitas. E eu, como não sou perfeito, não posso ocupar nenhum milímetro da mente do perfeito. Eu penso Deus, porque eu quero ser perfeito. Mas Deus não pensa a mim, porque ele não tem como pensar em algo que não é perfeito que nem ele. Tá tranquilo? De boa essa explicação aí, cara. Tranquilo. Aí então Deus não, a gente não pode rezar para ele, não pode orar para ele, ele também não intervém em nada, né? Então Aristóteles nega tudo isso. Quer dizer, o Aristóteles era um ateu? Eu não sei. Talvez ele tinha lá a religião grega, eu não sei, né? Mas filosoficamente falando, o Deus de Aristóteles é um Deus impessoal, né? Se ele pensa, porque Deus tem que pensar, uma vez que pensar, né, é algo sublime. Se ele tem que pensar, ele pensa nele mesmo. Se ele vive, porque a vida é algo sublime, ele vive a vida dele mesmo, né? Ele contempla ele mesmo, porque essa é a condição dele, né? Essa é ele faz uma separação, ele separa. Eu não sei se dá para chamar isso aí também já bem agora nesse mundo mais contemporâneo, de um tipo de deísmo. Né, seria mais ou menos, mas assim, né? O que nós entendemos por deísmo hoje, né? É a ideia de um Deus que cria tudo e deixa a criação. Ele não se envolve com nada, isso. Isso, não se envolve com nada. O Aristóteles não pensa num Deus criador. Não pensa. O Deus do Aristóteles, ele é um Deus que ele existe, porque existir é necessário, né, para ser perfeito, mas tá lá, parado, né? Ele nunca se envolveu com nada. Nunca. Então, não queria se envolver. Até certo ponto seria só a parte de não se envolver.
É um Deus que não tem uma, ele não tem uma, não é intercação. Ele não intervém, né? Ele não é um Deus interventor, né? Ele não intervém por quê? Porque não é da natureza dele, né? Não é próprio da natureza de Deus fazer isso. Né? Ele nem pode fazer isso, por quê? Olha só, né? Porque se Deus puder intervir, ele deverá intervir sempre, para Aristóteles, né? Porque se Deus tem a potência de intervir, ele deverá sempre intervir. Da mesma forma que Deus se Deus tivesse a potência de mover, ele deveria sempre mover e não poderia nunca não mover. Deus, como ato puro, ele não tem por que intervir na realidade, porque a realidade é estranha a ele, sendo que a realidade é imperfeita e ele é perfeito. Deus não pensa a realidade, porque a realidade que Deus pensa é sempre perfeição, e a nossa é sempre imperfeição. Então, o que é Deus, afinal de contas, para Aristóteles, né? Deus, portanto, é eterno, é imóvel, é ato puro, não tem potencialidade e não tem matéria. Deus é vida espiritual e pensamento de pensamento, né? Ele pensa a si mesmo. Sendo assim, obviamente, não pode ter nenhuma grandeza, devendo ser sem partes e indivisível. E também deve ser, aqui, impassível e inalterável. O que é impassível? É que não se move por paixões, que não tem desejo de nada. Então ele é um Deus mais parecido com o Deus da Ásia, né? O Deus oriental, né? O Deus do budismo, o Deus Atma, né? do hinduísmo, né? Do que um Deus pessoal cristão que faz o homem à sua imagem e semelhança, né? Esse Deus Aristóteles, ele não tem imagem e não tem semelhança, não tem uma materialidade, né, de nada, né? Ele é quase que um princípio apenas inteligível, né? Só a minha mente consegue saber o que Deus é, e ela não consegue formar nenhuma imagem, porque as imagens são formadas por meio da sensibilidade. Foi o Aristóteles mesmo que eu estava lembrando disso, né? Então o Aristóteles vai falar assim, ó, entre Deus, o motor imóvel, né? E aqui é uma parte assim que ele escreve isso, só que ele não explica, tá? Então a gente vai ver que ele fala, mas não tem como explicar. Que existem 55 esferas celestes que operam o movimento entre Deus e a gente, né? Então, quando Deus ele puxa para si alguma coisa, é como se ele fosse uma espécie de um ímã, né? Que puxa vários outros ímãs e promove o movimento. Cada um desses outros ímãs é como se fosse uma nova inteligência, né? É assim que Aristóteles organiza o universo. Então, o que move... por que o Sol está parado lá? Ou por que o Sol está no centro da Via Láctea, né? Porque existe uma inteligência que está lá fazendo o Sol ficar lá. E por que a nossa galáxia ela está na margem de uma outra galáxia? É porque tem uma outra inteligência ali. E por que a Lua orbita a Terra? Porque tem uma inteligência lá. E por que a Terra ela tem estações do ano? Porque tem uma inteligência para isso. Ou seja, há uma inteligência que coordena cada coisa inteligível na realidade. E o Aristóteles fala que são 55. Por que esferas, né? Porque a esfericidade é a figura geométrica mais perfeita. Então, os planetas são esféricos, né? Aí ele olha o planeta, então, se o planeta é esférico, né? Então há uma perfeição na esfera, né? E aí ele chama isso de 55 esferas. Para mim, isso aqui é um prato cheio para o agnosticismo futuramente, né? Mas ele acaba não desenvolvendo essa ideia. Aqui, os medievais vão dizer que, na verdade, existem 55 espécies de anjos diferentes. Cada uma dessas esferas será um tipo angélico, que vai organizar o universo com um determinado tipo de poder, né? Estas inteligências são imateriais e eternas
e sua existência não depende do primeiro motor, mas são hierarquicamente inferiores a ele. Então, o primeiro motor sempre existiu, essas inteligências sempre existiram, elas são inferiores ao primeiro motor, mas elas funcionam em função dele, porque ele as movimenta de alguma forma. Para quê? O primeiro motor aí é o motor imóvel. Né? Motor imóvel. Então, essas inteligências, elas são móveis. É como dizer assim, um anjo. Um anjo é um ser móvel, né? Ele está se movendo. Para quê? Para produzir determinado efeito. E Deus está se movendo? Não, Deus está parado. Deus está imóvel. Porque ele não tem para onde se mover, logo, já que ele ocupa todo o espaço, né? Então, por que existem anjos, né? A pergunta. O medieval ia falar, porque o anjo é o agente da ação de Deus, né? Se não existisse anjo, em tese, Deus não poderia agir. Porque Deus, como Deus agiria dentro dele mesmo? Né? Aí explica os santos do catolicismo. Foi perfeito. Perfeito. Os santos, eles vão ser assemelhados aos anjos, de certa forma, né? E são espíritos, né? São realidades, mas elas são realidades corpóreas, né? Para o cristianismo. Eles têm um corpo diferente, né? Um corpo glorificado. Isso é por quê? Porque o cristianismo, aí o Agostinho, né? Ele vai trazer a ideia de que o Agostinho não, perdão, o Tomás de Aquino vai trazer a ideia de que se Deus fez o universo, ele fez o universo com uma perfeição. Aí ele vai tomar lá do Agostinho, né? Mas o pecado original tirou a perfeição do universo. Logo, a retirada do pecado original é o retorno do universo à perfeição. O universo que vai retornar à perfeição é aquele universo que Deus criou anteriormente. E naquele universo que Deus criou anteriormente, o corpo era perfeito. Logo, é preciso que haja corpo para que haja perfeição. Não é possível que haja um espírito sem corpo, né? Um ser humano sem corpo. Isso é uma impossibilidade dentro da lógica escolástica medieval. É por isso que hoje a gente fala, né? Não é por isso não, mas assim, assim se sustenta a passagem bíblica que diz da necessidade de novo corpo, novo céu e nova terra, né? Nós não somos gnósticos. Não acreditamos que o corpo vai ser deixado para que a alma ela seja livre dele. Essa é uma ideia gnóstica, né? É uma ideia que está lá no Platão, está lá no Sócrates, né? É uma ideia que está lá, até certo ponto, presente em algum lugar do pensamento agostiniano, mas que ele vai resolver também de alguma forma. E para Aristóteles, então, há um monoteísmo exigencial, mas não efetivo. Exigência, né? Aqui faltou um E ali. O que é o monoteísmo exigencial, né? Exigencial. É porque, para Aristóteles, a mente humana exige que exista um motor imóvel. Um motor imóvel. A mente humana exige que ele exista para dar sentido para a realidade. Mas não é necessário que só esse motor imóvel exista. Pode ser que outras coisas existam também. Mas o motor imóvel tem que existir para que dê sentido para o universo. Bom, problemas a respeito da substância supersensível. Então, a relação entre Deus e o mundo, né? Isso aí, Deus não pensa os homens e as coisas materiais, pois essas são imperfeitas e imutáveis. Já falamos sobre isso. Este Deus aristotélico não criou o mundo. O mundo é que tende para ele e para a perfeição. Também já falamos isso. Ele é objeto de amor, mas não ama. Já falamos disso também. O amor é sempre a tendência de possuir algo de que se está privado, né? Aqui puxando a ideia lá platônica, né? Você só ama algo que você não tem. O que diria lá o Platão, né? Você só ama algo que você não tem. Porque se você tem, você não deseja esse algo. Portanto, você não tem como amá-lo. Por que Deus não ama?
porque ele não deseja nada. Aí nós vamos dizer assim, ó, Deus não ama, mas Deus é amor, né? O escolástico fala assim, ó, realmente, Deus não ama nada, Deus é amor. Quem ama sou eu. Amar é uma característica de um ser imperfeito. Ser amor é uma característica da perfeição. Deus não está privado de nada. Portanto, Deus nada ama. E os gregos desconheciam o conceito de graça, né? Para eles, a ideia de um Deus vir até eles, né, para libertá-los, curá-los, falar alguma coisa, ela é uma ideia absolutamente esquisita, né? Quem vai trazer a ideia da graça para a filosofia é novamente o Santo Agostinho. Esse é brabo, mano. E é muito importante, né, a ideia de graça, porque ela vai resolver vários problemas da filosofia. Por exemplo, né, os problemas relacionados com a moral, né? Porque na filosofia grega, a moral tem a ver com a virtude, né, de você fazer aquilo que você nasceu para fazer. Mas quando... eu ia fazer, era uma pergunta sobre isso que eu ia fazer no começo, né? A primeira pergunta é a seguinte, já aproveitar, tu vai entrar num assunto, deixa eu te fazer uma pergunta que eu sei que a gente está chegando no final já, né? Que é a última parte ainda dessa primeira, né? É o último slide. Deixa, assim... Primeiro, a palavra eudaimonia na Bíblia, no grego, ela existe? Eu não lembro de ter visto. Não, na Bíblia não. Tá, beleza. Porque eu procurei e não achei. Só que aí é o seguinte, né? Quando a gente olha para felicidade lá em hebraico, né? Felicidade é você andar conforme a vontade de Deus, pro hebreu, né? Que é a palavra sincha, aí eu não sei como é que pronuncia, né? Eu não sei como é que pronuncia. Agir a vontade de Deus é cumprir a lei moral. Isso. A vontade de Deus é essa, é cumprir a lei moral. Quando você vai para a eudaimonia, que é a felicidade no grego, no mundo helênico, né? Ela é cumprir um propósito moral. Ser feliz é você cumprir um propósito moral, não é? Não. Ser feliz é você cumprir um propósito final, que é a finalidade das minhas habilidades. Mas ela tem alguma relação com a moralidade? Nos gregos, não. Em Aristóteles, em Platão, sim. Nos gregos, não. Né? Na cultura grega, não. É o Sócrates que vai inserir o conceito de moralidade. Fala assim, olha, o primeiro conceito de moralidade é assim, não importa a virtude que você tenha. Se você é um cara que corre bem, que é bonito, que é forte, que é talentoso, se você não amar a verdade, nada disso vale. Né? Então é o primeiro princípio moral, né? É o princípio do amor à verdade. A verdade, ela é boa, bela e justa. Portanto, se você, nas suas ações, não for bom, belo e justo, você também não é virtuoso. É que o Ben Shapiro traz essa ideia, né? De que a moral, tanto para o grego, pro hebraico, pro hebreu, né, pro judeu, ela tem essa relação com o cumprimento, e aí o cumprimento da lei moral, a gente percebe isso no texto bíblico, inclusive, e aí ele traz esse conceito de eudaimonia no pensamento de Aristóteles ainda. Ele traz que é o pensamento de Aristóteles ainda, é você cumprir uma finalidade com um propósito moral. Então, é que esse é o problema, né? O que você entende por moral em Aristóteles é diferente do que você entende por moral, por exemplo, nos cristãos, né, no Agostinho, né? A moral no Agostinho, ela é uma moral que torna todo mundo igual. O que significa isso? Porque assim, ó, o que é moral no Agostinho vale para mim e para você. Isso. O que é moral em Platão, o que é moral em Aristóteles, não vale para mim e para você. Por quê? Porque se eu for mais inteligente que você, eu tenho um comprometimento moral diferente do seu. Se eu for mais inteligente que você, eu tenho o dever de desenvolver essa capacidade de inteligência que você não tem, porque você não é mais que eu. Se você for mais forte que eu, você tem o dever de desenvolver a sua força ao máximo. E eu, que não sou forte, não tenho esse dever. Então, a moral em Aristóteles é uma moral da desigualdade, né? É uma moral que vai fazer com que cada pessoa tenha o seu próprio caminho, né, de moralidade, né? Que o Aristóteles vai chamar de meio termo, né? Cada um vai ter que saber o que é certo e errado fazer dentro da sua potencialidade. Quer dizer, se eu sou forte, por exemplo, e está acontecendo uma briga, eu tenho o dever de ir lá e separar a briga.
porque eu sou mais forte. Mas se eu for o mais fraco, eu tenho o dever de procurar o mais forte para separar a briga, porque se eu for tentar separar, eu vou apanhar também. Então, ele não é um dever para todos, ele é um dever particularizado. Já na ética cristã, né, do Agostinho, é assim: por mais forte ou fraco que você seja, você tem os mesmos deveres que todo mundo, né? E essa é a grande diferença dos dois. Por isso que não dá para dizer que a ética do Aristóteles é uma ética moral, né? Ela é uma ética, é uma virtude ética, mas não é moral. Por quê? Porque ele não pensa numa coisa que vale para todo mundo igual. O que Aristóteles pensa que vale para todo mundo igual é a capacidade de desenvolver a razão. Mas ele vai dizer, isso é, assim, idealmente para todos. Mas a gente sabe que nem todo mundo vai chegar lá. Então, Aristóteles cria duas éticas. Uma ética dianoica, que é uma ética da razão, e uma virtude ética, não, perdão, uma virtude dianoica, né, que é a virtude da razão, e uma virtude ética, que é a virtude do comportamento humano. E essa aí é meio termo. Mas não é igual à ética cristã. Não é igual à ética cristã, é diferente. Não sei se ficou claro para você. Não, de boa, entendi. Bom, só para terminar então, agora as relações entre Deus e o mundo, né? Então Aristóteles criticou asperamente, né, o mundo das ideias de Platão, porque ele falou que Aristóteles falava que Platão separou, né? Separou os dois mundos, né? O mundo das ideias está num lugar e o mundo da matéria está em outro. E aí a pergunta dele é, se você separou, né, a matéria das essências, né, como é que você liga as duas agora, né? Se eles são mundos separados, como é que se comunicam as ideias e as coisas? Para Platão, a comunicação se dava por meio da alma, né? A alma humana é imortal, ela vai lá no mundo, quando ela morre, ela vai no mundo das ideias, depois ela volta de lá, e aí essa é a comunicação, né? Mas Aristóteles fala, não, isso não tem como saber pela razão que a alma é imortal. Não tem como saber pela razão o que acontece com a alma depois que ela morre. Então, não tem como ter essa separação. Para ele não é lógica, não é racional essa separação. Então ele vai criticar isso, vai dizer assim, não há dois mundos. Existe um único mundo com camadas diferentes, né? É o mundo da matéria com uma camada de formas, né? Com a camada das formas. Mas é um mundo só, né? Se as ideias estão separadas da matéria, não poderia haver relação de causalidade, né? Então, se a ideia está lá para cima, né, como Platão dizia, a ideia está lá para cima e a matéria está aqui para baixo, como que a matéria causa? Como que a essência causa a matéria? Como que a essência de cachorro causa o cachorro, né? Sendo que elas são separadas. Se uma relação de causalidade, uma coisa tem que estar colada na outra, né? Para uma coisa ser causa da outra, tem que estar uma colada na outra. Se é separação, não tem causalidade, portanto, não tem como explicar a realidade. Aí, o que o Aristóteles vai falar? Sem causalidade, não poderia haver conhecimento, cognoscibilidade. Por isso que a essência das coisas não pode estar separada das coisas em si. Aí o hilemorfismo novamente, né? A ideia da matéria, o corpo, hilê, e a morfê, a forma, estão coladas uma na outra. E é assim que eu consigo entender. Eu conheço as coisas pela matéria, sensível, e pela forma, inteligível. Mas tudo uma coisa só, né? Portanto, as formas precisam estar na matéria como coisa imanente. Estas são os sínodos. Mas Aristóteles não nega a existência de um suprassensível, né? O Platão chamava isso de mundo supralunar, né? Mundo supralunar. Aristóteles não nega a existência de um suprassensível, como a gente viu, né? A substância subsensível. Apenas afirma não ser ele um mundo inteligível, e sim de inteligências, e em seu topo a suprema inteligência. Então, é assim, quando eu olho para o universo, eu olho com os meus olhos, eu estou vendo planetas, galáxias, estrelas. Quando eu olho para o universo com a minha mente, eu vejo o quê? Inteligências. Eu vejo matemática, eu vejo ordem. Eu vejo coisas que meus olhos não veem, mas que a minha inteligência consegue entender. Mas essa inteligência, ela não está voando, ela está aqui, na matéria. Então, a minha inteligência aqui na matéria entende a inteligência em todas as matérias que existem. Existe uma inteligência na árvore, uma inteligência no cachorro, uma inteligência no planeta, uma inteligência no cosmos, né? E essa inteligência é a minha inteligência entendendo elas, né?
E por último, as ideias e as formas, então, são uma trama, né? Trama é um tecido, né? Uma trama que é inteligível, ou seja, que eu posso entender a partir do sensível. Quanto mais eu experimento a realidade, mais essa trama entre o inteligível e o sensível, ela vem até a minha mente e mais eu consigo compreender como as coisas funcionam. Aqui o Aristóteles vai falar o seguinte, ó. Quando eu tenho acesso à realidade por meio dos sentidos, é como se o Aristóteles vai dizer que, sabe aquela ideia lá do John Locke, da tábula rasa? Essa ideia é Aristóteles, não é do John Locke, né? Nós somos seres que nascemos como uma folha em branco, né? Paper white, né? Uma tábula rasa. E a cada experiência de vida que nós temos, nós colocamos, né? Nós escrevemos alguma coisa nesse papel que é a nossa alma. Depois que essas coisas estão escritas na alma, a nossa inteligência começa a produzir abstrações, que é você conhecer as coisas para além do mero empírico. E nesse conhecimento das abstrações, é que eu começo a perceber a trama invisível, né? A trama que está permeando todas as coisas. Aí eu entendo, por exemplo, que homens e macacos são seres que compartilham determinadas realidades, né? E ao mesmo tempo são diferentes. Essa teia de significados, né? Ela é percebida por meio da inteligência humana, que não poderia entender nada sem ter a experiência sensível das coisas. E neste ponto, Platão e o Aristóteles, eles são completamente diferentes, né? Em termos metodológicos. O Platão achava que somente a inteligência pura era capaz de entender tudo, e o Aristóteles fala, impossível. Se não for a sensibilidade, a inteligência fica ela fica inútil, né? É como se assim, ó, se você prendesse alguém desde o nascimento dentro de uma sala escura, onde ele não pudesse ver, tocar, cheirar, nada, e tivesse como se alimentar e crescer, essa pessoa, ela nunca desenvolveria nenhuma capacidade racional. Nenhuma. A inteligência dela está lá, em potência, mas não se atualiza. Por quê? Porque ela não tem acesso ao mundo real. E é o mundo real que dá acesso, que dá informações para que a gente possa processar e produzir conhecimento. Ficou claro? 55. Não, 55 aí, né? 55 de alto e claro. As 55 inteligências? Não, 55 quer dizer alto e claro, né? Para quem interessar aí, ó, muito possivelmente o Brasil Paralelo vai entrar com plataforma de streaming aí, viu? Igual Netflix. Ah, que massa! Para quem aí você paga tá... e você vai ter... eu tenho a assinatura, né, do Brasil Paralelo, né? Pago R$28 por mês. 28, eu acho, é 21. Uma coisa assim. Eu tenho tudo. Cara, é muito bom. Aí eles devem vir agora com a plataforma e streaming, entendeu? Que já estão crescendo assim assustadoramente. Tá até assustando muita gente, né? Inclusive, tá em níveis de Netflix, entendeu? Que massa. Bom, né? A quem interessar. Mas é isso. Então, por hoje é só. Aí, na quinta-feira, né?